Salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Educa Channel. A aula já vai começar! Hey brothers! E aí, sejam bem-vindos. Então agora já estamos na questão 10, hein? Vamos resolver então aí a questão 10. A questão 10 diz assim, ó: a velocidade escalar de um móvel varia com o tempo segundo a função velocidade é igual 40 menos 8 vezes o tempo, de acordo com o sistema internacional, para tempo maior ou igual a zero. Aí determine as seguintes questões. A. Em que instante o móvel muda o sentido do seu movimento? E letra B. Entre que instantes o movimento é progressivo, retrógrado, acelerado e retardado? Ou seja, você tem aí essas duas perguntas, né, A e B, para resolver aí na questão 10. Bora lá? Bora resolver a questão? A velocidade desse móvel é 40 menos 8 vezes o tempo. Só que ele diz que essa função que ele descreve é para tempo maior ou igual a zero. E aí, então, ele faz as seguintes perguntas. Ele quer saber se em que instante o móvel muda de sentido, né, em seu movimento. Ele quer saber, então, em que instante o móvel, né, muda de sentido em seu movimento. E ele quer saber também o seguinte: em que instantes acontece o movimento progressivo, o movimento retrógrado, o movimento retardado e o movimento acelerado. Então, para isso, nós vamos descobrir então a letra A primeiro, que em que instante o móvel muda de sentido. Para esse móvel mudar de sentido, a velocidade tem que ser zero, ou maior que zero. Então, neste caso aqui, velocidade sendo zero, ficaria assim então, ó. Velocidade zero é igual 40 menos 8 vezes o tempo. Então a gente quer saber o instante em que esse móvel muda de posição. Como zero aqui é neutro mesmo, menos 8 vezes t, vou trazer para cá, ó, vai ficar 8t, né? Porque era negativo, veio para cá positivo, que é igual a 40. Como o 8 está aqui multiplicando pelo tempo, vai para lá dividindo. Então, tempo é igual a 40 sobre 8, que é igual a 5 segundos. Então chegamos à conclusão, né? A letra A, chegamos à conclusão que o móvel ele vai mudar de sentido quando o tempo for 5 segundos. Tá? Agora, na letra B, ele quer saber com relação aos movimentos. Movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado. Como que funciona? Funciona assim, olha. Para a velocidade, letra B aqui no caso, para a velocidade maior que zero, vamos olhar aqui rapidinho. Para a velocidade maior que zero, nós temos que na função, vou até marcar aqui em vermelho, ó, que na função a aceleração, ó, ela é negativa, ela é menos 8. Então, para a velocidade maior que zero, o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é progressiva. Então, para a velocidade maior que zero, o movimento é progressivo, tá? Progressivo, porque a velocidade é maior que zero. Só que, quando eu tenho a aceleração, ela é negativa, então eu tenho uma aceleração menor que zero. Quando eu tenho movimento progressivo, ou seja, quando eu tenho velocidade maior que zero e tenho aceleração menor que zero, eu tenho velocidade e aceleração em sentidos contrários. Quando aceleração e velocidade são sentidos contrários, vamos ficar mais fácil aqui para ficar mais didático. Imagina que o pincel vermelho representa a minha velocidade, o pincel preto representa a minha velocidade e o pincel vermelho representa a minha aceleração. Então, se eu tenho a aceleração negativa e eu tenho a minha velocidade positiva, ou seja, se eu tenho velocidade menor que zero e aceleração menor que zero, em sentidos aí, ó, contrários, então o movimento é retardado.
tá? Toda vez que velocidade e aceleração estão em sentidos contrários, o movimento é retardado. Então, velocidade pode ter ser maior que zero, mas a aceleração está oposta, então neste caso o movimento é retardado. Vou escrever aqui então, ó, movimento retardado. Beleza? Agora, e se nós tivermos uma velocidade menor que zero? Então, para velocidade menor que zero, nós temos que, quando a velocidade é menor que zero, o movimento é retrógrado. Então, o movimento é retrógrado. Quando a velocidade é menor que zero, o movimento é retrógrado. Mas e a aceleração? Mas quando eu tenho o movimento retrógrado e eu tenho a aceleração também negativa, então, veja bem, eu tenho... Vamos de novo para os pincéis aqui, ó. O pincel preto é, no caso, a velocidade e o vermelho é a aceleração. Eu tenho a minha velocidade, ó, negativa, menor que zero. E eu tenho a aceleração no mesmo sentido, ó, também negativa, porque é menos 8. Então, se eu tenho velocidade num sentido e aceleração no mesmo sentido, então, neste caso, o movimento é retrógrado e o movimento de aceleração é chamado de acelerado. Então, o movimento é acelerado. Professor, por que o movimento vai ser acelerado? Porque tanto velocidade quanto aceleração estão no mesmo sentido. Então, para ficar mais fácil para você entender, olha só. Toda vez que você tiver velocidade e aceleração no mesmo sentido, não importa para que lado está indo. Pode ser os dois para o negativo, os dois para o positivo, não importa. Pode ser os dois, velocidade e aceleração. Os dois maior que zero ou os dois menor que zero. Nesse caso aí, o movimento é acelerado. Porque velocidade e aceleração estão no mesmo sentidos, ok? No mesmo sentidos. Então, movimento é acelerado. Agora, quando a velocidade aponta para um lado, tem um sentido, por exemplo, maior que zero, e a aceleração está apontando para o outro lado, menor que zero, aí eu tenho sinais opostos. Nos sinais opostos, aí eu tenho um movimento retardado, porque velocidade está para um sentido e aceleração para outro sentido, beleza? É só lembrar assim, ó, sentidos iguais, acelerado. Não importa para qual sentido, se é negativo ou positivo. Se os dois estão juntos, iguais, é acelerado. Agora, se estão com sentidos opostos, aí sim o movimento é retardado. Por isso que, para a velocidade maior que zero, quando a aceleração é menor que zero, o movimento é retardado. Agora, quando a velocidade é menor que zero e a aceleração também é menor que zero, então, neste caso, o movimento é acelerado. Ok? Deu para compreender essa questão número 10 aí? Então, quando que o móvel muda de sentido? Quando a velocidade é igual a zero, o tempo é igual a 5 segundos. Nesse momento, o móvel, então, muda de sentido. Fechou? E o movimento retardado e progressivo depende aí. Mesmo sentido, acelerado, sentido oposto, retardado. Ok? Pega a visão então aí e aquele grande abraço.